Graça e paz para todos, a paz do Senhor. Aqui é a missionária Elimaria, lá do Recife, que hoje está em Capuí, fazendo missões. Eu sou uma missionária independente, itinerante. Trabalho para o Senhor Jesus e com muita alegria. Então hoje eu estou passando por aqui, mas em primeiro lugar eu quero perguntar como vocês estão. Vocês estão bem? Eu acredito que sim, né? Porque estamos vivos e isso é um motivo de grande gratidão a Deus. Amém? Vamos estar hoje trazendo uma palavra em Efésios, certo? 6, do 10 ao 18. Uma palavra relacionada a 24 de Mateus, para a gente estarmos preparadíssimos para esses dias que se seguem. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos que ainda não são aliançados com Jesus, procurem se aliançar com Jesus. Procurem aceitá-lo, o plano redentivo na sua vida, porque nenhuma religião ela vai salvar ninguém, nenhuma pode, só Jesus. E é por isso que você tem que fazer esse passo. Depois, você que está afastado dos caminhos do Senhor, se volte, porque ainda há tempo para você se voltar para os caminhos de Jesus, tá certo? Então hoje, e você que já está no caminho, mas está fraco na leitura da palavra, na oração, na busca diária do Senhor, no amor ao próximo, no ide glorioso, procure se ajustar, porque tudo está se cumprindo, palavra por palavra. Amém? Vamos estar lendo Efésios 6, do 10 ao 18. Abra aí sua Bíblia, Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois tedes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecida o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então nós lemos aqui Efésios, a base dessa palavra é Efésios, o Evangelho, e o Evangelho de Mateus
que mostra o nosso mapa para o tempo do fim, o início das dores, o contexto espiritual que estamos vivendo. Quando Jesus Cristo fala em Mateus sobre o princípio das dores, ele descreve um tempo de guerra, engano espiritual, esfriamento do amor, perseguição, ansiedade coletiva, depressão e até o suicídio, que tem até alguns evangélicos que já fizeram isso, infelizmente. Esse cenário não é apenas social, é espiritual. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espiritual do mal. Ou seja, o que estamos vendo no mundo é reflexo de uma guerra invisível. Estamos vivendo uma batalha espiritual e muitos não estão não estão percebendo. E então aí ele diz, revestíveis de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Paulo não diz, use uma parte. Ele diz, toda a armadura de Deus. Isso revela algo profundo. Nos últimos dias, fé parcial não sustenta ninguém. Nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, fé parcial não vai sustentar ninguém. Muitos querem salvação sem santificação. Querem salvação sem kadosh, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fé sem disciplina. Fé tem que ter disciplina, sim. E vamos ver. Promessas sem preparação. Mas o tempo do princípio das dores exige crentes revestidos, não apenas convertidos. Preparação emocional. Devemos estarmos equilibrados para esses dias. O cinto da verdade. Estais, pois, firme. Essa é a preparação emocional. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade aqui não é só doutrina, é estabilidade de que mesmo missionária emocional. Vivemos dias de ansiedade, confusão, fake news espiritual. Quem não está, sim, e sentimentos estáveis. Uma hora está com fé, outra hora não está com fé. Uma hora está amando, outra hora está odiando. Então, vivemos sentimentos estáveis. Quem não está firmado na verdade entra em colapso emocional. E eu pude ver isso no tempo da academia, da pandemia, quando chegou crentes na minha porta falando que ia tirar sua própria vida. Então, quem não está firmado na verdade entra em colapso emocional. E qual é a aplicação que nós trazemos? Não viva guiado pelo que sente, porque fé não é isso. Viva guiado pelo que Deus disse. A verdade segura sua mente. Lembre-se que a nossa mente ela é sabotadora. Quando o mundo perde o controle, a verdade segura sua mente quando o mundo perde o controle. E qual é a preparação espiritual? Couraça da justiça. A couraça protege o coração. Nos últimos dias, o pecado será normalizado. Nós estamos vendo isso no meio das instituições. O pecado sendo normalizado. O erro será celebrado, a santidade será ridicularizada. Sem justiça, o coração fica vulnerável. Mas aqui está o ponto teológico profundo.
Essa justiça não é apenas comportamento, é a justiça de Cristo imputada em nós. Essa justiça não é comportamental. Essa justiça é a justiça de Cristo imputada dentro em nós. Porém, quem receber essa justiça vive de forma coerente com ela. Qual é a aplicação? Santidade não é opção, é proteção espiritual. Estabilidade em meio ao caos, sandálias da paz. Então, nós devemos estar com estabilidade em meio ao caos, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Por isso, devemos ler a Bíblia todos os dias. Não é ausência de problema, é presença de Deus. Porque problema, enquanto nós estivermos aqui na terra, teremos, mas é a presença de Deus em nós. Nos dias do fim, quem não tem paz será dominado pelo medo. Proteção contra ataque, escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Os dados hoje são o que mesmo? Pensamento de medo. Lembre que a nossa mente é a nossa sabotadora. Pensamentos de dúvida, pensamentos de acusação, pensamento de desânimo, notícias que geram pânico. Você pode ouvir tudo isso, mas ter equilíbrio. A fé não impede o ataque, mas impede que ele te destrua. Fé aqui não é emoção. A fé não é emocional. É confiança firme na palavra de Deus. Proteção da mente, capacete da salvação. A mente será o campo de batalha mais atacado, certo? Principalmente nesses últimos dias. Confusão mental, ansiedade, pensamentos negativos, crise de identidade espiritual. O capacete, ele serve como essa proteção. O capacete protege sua identidade. E qual é a identidade do cristão? É a identidade de Cristo, é ter o DNA de Deus dentro dele. Você sabe que quem você é você saber quem você é em Deus. Poderoso, mais que vencedor, vitorioso, certo? Mesmo quando o mundo desmorona. Ataque espiritual. Aí vem a espada do Espírito, a palavra de Deus. Aqui está algo fortíssimo. Muitos querem se defender, mas não sabem atacar. A única arma ofensiva e defensiva é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus Cristo venceu Satanás. É uma arma de ataque. Para quê? Para ferir os outros? Não. Para atacar, se defender quando Satanás vir. Está escrito. Aplicação prática. Quem não conhece a palavra será enganado. Quem não declara a palavra será dominado. Entendeu agora? O segredo final, vida de oração. Orando em todo o tempo. Sem oração, a armadura enfraquece. A fé esfria, porque a gente tem que ter a oração como estilo de vida, certo? A mente se contamina sem oração. Oração não é complemento, mas é um estilo de vida, é sustentação. E a conclusão profética
que eu trago nesta fala para nós, estamos vivendo o início das dores. Isso significa não é o fim ainda. Vamos ver mais coisa, mas já é o começo do colapso. E Deus não está procurando espectadores. Ele está levantando soldados fortes, poderosos, espirituais, preparados, certo? E ele está fazendo a chamada final, para que se revista da verdade, da justiça, da fé, da palavra, da oração, porque os dias estão difíceis, certo? Mas quem está revestido permanece de pé. Agora nós vamos só colocar algumas frases aqui nessa palavra para ficar encravada na nossa mente. Nos últimos dias, fé fraca não sustenta ninguém. Ou você se reviste da armadura de Deus, ou será ferido na batalha. O mundo está em guerra, e não é só física, é espiritual. Você tem que entender isso. Crente despreparado vira alvo fácil. Não é tempo de brincar de igrejinha, certo? De ir para suas denominações. É tempo de se posicionar em Deus. E igreja é eu e você. As instituições são placas CNPJ que foi criadas por homem. Lembra que Deus falou, eu não habito em templo feito por mão de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mente e emoção, vamos ver aqui. Quem não está firmado na verdade, desmorona emocionalmente. Tem crentes que não podem ouvir uma notícia que já se sente mal. Não está firmado na verdade. Sentimento não sustenta, a palavra sustenta. Ansiedade é barulho, a verdade de Deus é direção, viu? Ansiedade é barulho, a palavra de Deus é direção. Sua mente é campo de batalha, proteja com a salvação. Por isso que é tempo de você se voltar, de você se aliar, de você se preparar, certo? Santidade e vida espiritual, kadosh, no grego, santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade não é opção, é proteção. O pecado que você tolera hoje pode te destruir amanhã. Deus não chamou você para se adaptar, mas para se separar, entendeu? Fé e guerra espiritual. O ataque vem, mas a fé decide se ela fica, certo? Se o ataque fica. Nem todo ataque te derruba, só os que você não combate. Sem fé, qualquer vento te leva. O diabo lança os dardos, mas você decide se ele pega fogo. Com o quê? Porque você está preparadíssimo com suas armas. Palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus cai em mentira. O está escrito, a palavra de Deus é Jesus, que ele é o verbo, e o verbo é Jesus. O está escrito ainda é a arma mais poderosa. Lembra que Jesus disse? Está escrito. Sem Bíblia você não luta, você apanha. Como? Ficando desanimado, ficando depressivo, ficando perturbado. Indo atrás de um e de outro para orar por você, porque você não vai ter intimidade com Deus. Oração, que é um estilo de vida, quem não ora enfraquece.
Oração não é rotina, é sobrevivência espiritual. Tem gente por aí dizendo rotina de oração. Não. Oração é um estilo de vida e a oração é a sobrevivência espiritual. Crente que não ora já está perdendo a batalha. Agora o Senhor está fazendo a sua chamada final para esses dias. Os dias são maus, mas os revestidos permanecem de pé. Deus não quer espectadores, Ele quer soldados valentes, firmes, poderosos em guerra. Ou você se prepara ou não suporta o que está vindo. O princípio das dores chegou, viu? Não vai chegar não, já chegou. É só os firmes que vão resistir, viu? Os princípios das dores chegou. E é só os firmes que vão resistir. Essa é uma reflexão de preparação para o princípio das dores. Eu quero dizer a vocês que estejam ligados que eu vou abrir uma live a qualquer momento hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, soldados guerreiros de Jesus. Fique firme e constante no Senhor. Um beijo no coração, amo vocês.